Olá, pessoal, consegue me escutar bem? Beleza, muito obrigado. Tenho que me apresentar, né? Então, sou o Gustavo e sou da STD UFSC. Não sei se precisa de mais alguma coisa. Creio que não. Então, agradecer pelo debate e pela oportunidade do campeonato, que está sendo bem legal até agora. Então, começarei meu discurso em 3, 2, 1, vai. Certo, mas a moção é: esta casa lamenta a narrativa de que passagem do tempo conduz inevitavelmente ao progresso. Vamos lá, mas primeiramente, o que é esse progresso? Né? Esse progresso, então, eu vou definir aqui como avanços sociais, econômicos e tecnológicos que trazem maior conforto, diminuição da pobreza, leis mais justas, igualitárias, etc. Em suma, o avanço praticamente quase sempre é algo bom e com raras exceções, mas eu voltarei meu discurso aqui a um contrafactual dessa narrativa, mas em volta a uma narrativa que suplantaria essa por uma narrativa da revolta no interior do ser humano pela busca da mudança social, em vez dessa narrativa que eu vou caracterizar como sendo mais cômoda para as pessoas. Certo. Essa narrativa, então, de progresso inevitável, ela vai surgir, pelo menos na minha perspectiva, quando nós tivemos, então, pós-final da Segunda Guerra Mundial, esse avanço das democracias liberais ocidentais, onde você conseguia dar às pessoas esse welfare state, esse estado provendo saúde, educação, liberdade de expressão e coisas que são consideradas hoje como que essenciais e necessárias para qualquer sociedade ser considerada minimamente justa. Nesse sentido, as pessoas que viviam nessas sociedades começaram a ter uma comparativa em relação às sociedades passadas, em que elas viam que agora elas tinham direitos sociais e econômicos, que historicamente nunca foi dado às pessoas normais, vamos dizer assim, e que agora, pelo menos no primeiro mundo, essas pessoas têm esses direitos, essas garantias, que quase nunca foi dada a essas pessoas. Ou seja, elas passavam a comparar o seu status social com o status social da modernidade ou da Idade Média e passavam a perceber, mudou para melhor. Ou seja, agora nós temos... Então, é como se agora, intuitivamente, as pessoas criassem essa narrativa de que as coisas vão mudar para melhor sempre, é inevitável o avanço da humanidade e tudo mais. Mas veja que essa é uma narrativa cômoda e que, de fato, limita esse progresso social de Lerman. Por quê? Eu vou colocar aqui como como eu posso dizer, o fundamental desse debate vai ser, basicamente, como o progresso é quase sempre algo bom, quem consegue trazer a narrativa que traz necessariamente maior progresso e maior qualidade de vida para as pessoas, uma versão bem utilitarista mesmo do progresso como algo bom para a sociedade e qual narrativa consegue trazer mais progresso para essa sociedade. Essa narrativa da revolta interna foi algo que sempre permeou a sociedade, basicamente, até antes dessa narrativa de comodismo de avanço inevitável. A Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, etc. As pessoas sempre viam déficits na sociedade, elas sempre viam problemas nas sociedades e elas passaram a lutar muito. Foi uma grande dificuldade para elas conquistarem tudo aquilo que elas conquistaram. Derrubar monarquias, derrubarem reis, rainhas, tiranos, etc. Conseguir direitos fundamentais, eu tenho liberdade, eu posso comercializar, eu posso vender, eu posso comprar, eu posso falar, eu posso escrever, etc. Isso nunca veio fácil, nunca foi um direito dado às pessoas sempre. Sempre veio dessa revolta interna das pessoas que percebiam esses problemas que elas tinham, percebiam que a sociedade tinha esses defeitos, elas se revoltavam, pelo menos internamente, e conseguiam, através dessa revolta, ter um motor de mudança para mudar essa sociedade que não estava provendo a ela tudo aquilo que ela considerava necessário e fundamental para a sua própria existência. Agora, nessas novas sociedades, onde nós temos essa ideia de um avanço inevitável do tempo, porque o tempo não para. Então, se o tempo não para e o avanço é inevitável, as coisas vão acontecer naturalmente e eu posso ficar aqui sentado no meu ar-condicionado 23 graus e que amanhã ou depois, 10 anos, vai ficar tudo bem e porque o progresso vai acontecer porque o tempo passou e necessariamente as coisas vão mudar, os políticos lá que resolvam, os não sei mais quem lá que resolvam, essas ONGs e tudo mais, eu vou ficar aqui na minha como se dissesse, isso não é problema meu. Mas agora veja, isso não é necessariamente verdade. A maioria dessas grandes revoluções de mudança social para melhor vieram necessariamente dessas mudanças vindas da população. Foram grandes revoltas populares e que trouxeram, de fato, essas mudanças. Não foram pessoas sentadas em suas casas e fazendo sei lá o quê, varrendo coisas, limpando coisas, vivendo sua vidinha como se nada mais importasse, que trouxe essas mudanças para as sociedades. Sempre foram pessoas engajadas na política, engajadas no meio econômico, engajadas pelos seus direitos, que conseguiram trazer essas mudanças sociais necessárias. E que, se nós tivéssemos continuado com essa narrativa que sempre permeou a nossa sociedade,
desde sempre, vamos dizer assim, desde que da Idade Moderna, final do medievo e tudo mais, de revolta pelo menos interna, de se negar esse mundo e querer algo melhor, buscar uma realidade alternativa melhor para as pessoas, nós teríamos conquistado ainda mais direitos e ainda mais garantias desde o fim da Segunda Guerra Mundial, onde começou a se normalizar essa ideia do progresso inevitável, do capitalismo, que sempre traz uma evolução, e essa evolução é inegável. Ok, mas por mais que a gente tenha talvez um progresso tecnológico, quase que sempre ali existindo, de vez em quando, esse progresso tecnológico não necessariamente se reverte em coisas para essas pessoas. Perceba, um avanço tecnológico per si não é necessariamente um avanço social utilitariamente bom para as pessoas. Por mais que ele seja bom para a sociedade, governos, etc., não necessariamente ele vai ser revertido em coisas boas para essas pessoas. Ou seja, quando a gente tem uma sociedade ativa para essas mudanças de políticas, todos esses progressos social, econômico, tecnológico, legal, passam a ser destinados a essas pessoas mais hipossuficientes e mais necessitadas, e que vão conseguir agora ter melhores garantias, viver uma sociedade mais igualitária, mais justa, etc, etc, etc. Pode para a Cecília. Acreditar que o tempo determina uma evolução não necessariamente coloca as pessoas numa inércia constante. As pessoas no status quo, que é o que a gente defende na moção, acreditam que elas reivindicam direitos e reivindicam trabalhos sociais. Elas não acreditam que o tempo é uma entidade metafísica. Eles só acreditam que eles colaboram para que amanhã seja um dia melhor. Tá, eu realmente não entendi qual que é o ponto do POI. Eu estou falando basicamente que essa narrativa ela vai necessariamente levar, não totalmente, não vai ser todo mundo apático, como eu falei, ainda existem políticos, ainda existe política, ainda existe economia, mas ela necessariamente torna as pessoas em instituições populares menos engajadas com essas políticas. E como eu te mostrei já, historicamente, as grandes revoluções vêm da massa populacional. Ou seja, nós estamos perdendo aquele motor da história que sempre trouxe transformações e que sempre trouxe mudanças. Por mais que não seja totalmente apática, ela ainda vai ter uma diminuição necessariamente com essa narrativa. Agora, se você tem uma narrativa de que você precisa ir lá e você precisa mudar, com certeza as pessoas vão ser mais ativas, porque elas vão pensar, se eu não for lá, ninguém vai ir, não vai mudar nada. Como que tu me diz que na tua narrativa vai ser a mesma coisa e aí as pessoas ainda vão ser engajadas, se basicamente tem uma narrativa que necessariamente vai acontecer, e a minha narrativa é não vai acontecer se eu ficar aqui sentadinho e não fazer nada. A seu caso, é basicamente provar que essas mudanças sociais, esse progresso ainda vai acontecer, mesmo que eu não tenha, eu mesmo com essa sua narrativa mais cômoda e de progresso inevitável, quase de um destino manifesto. Muito obrigado. Não sei se minhas folhas estão na ordem correta. Vou iniciar em 5, 4, 3, 2, 1. Os últimos 100 anos da história da humanidade tiveram progressos em todas as áreas de maneira exponencial. Pessoas que viviam praticamente as mesmas condições econômicas que a gente 100 anos atrás, viviam em condições muito piores. Qualquer pessoa média hoje em dia vive muito melhor do que vivia um rei na Idade Média ou algo do tipo, mesmo uma pessoa que não tem uma boa qualidade de vida, sei lá, classe média baixa. Isso está ligado diretamente a conquistas garantidas, está ligado a coisas como o iluminismo, como revoluções industriais, que solidificaram o progresso como valor a ser buscado pela sociedade, e colocaram a ciência, o progresso e a evolução como parte central da nossa visão de humanidade, da nossa visão enquanto indivíduos e da nossa visão enquanto nação. Primeira coisa a se dizer aqui, só em termos de disclaimer, é que a gente concorda que o conservadorismo é cíclico, tá? E que ele vai voltar. A gente, inclusive, está passando por isso agora no Brasil, por exemplo. O conservadorismo ele vem voltando forte. A gente teve uma grande onda de progressismo nos anos 2015, por aí, e agora a gente está tendo uma onda de conservadorismo. Isso é cíclico, isso acontece, tá? Primeira coisa a se dizer é como que a gente
como esse debate ele é mais imagético do que um conceito pragmático. O passado não é simplesmente um conceito pragmático que de fato aconteceu antes, mas ele também é um conceito imagético. O que isso quer dizer? Pense num exemplo besta, mas que serve para explicar muito bem. O que é um móvel vintage? Ele pode ser feito em 2025? Pode. É um estilo, é uma marca que está ligada e direcionada a certos estigmas e certos modelos que efetivamente se ligam normalmente a um tipo específico de coisa. Espera aí que eu fechei meu cronômetro. Ok. Isso tem ligação direta com coisas que a gente superou. Isso importa muito nesse debate. A ideia de você superar algo. Não, eu já abri aqui meu cronômetro, muito obrigado. Deu certo aqui. Coisas que você superou de vez. Coisas, por exemplo, ditadura, elas foram superadas tipo, diretamente, especificamente, são coisas que a gente superou. Isso está ligado diretamente ao passado. A gente pensa necessariamente ditadura e coisa, falta de direitos humanos com o passado. Foram coisas que a gente superou de vez, isso é um conceito importante. Você superar, a superação efetiva disso aqui, são vistos necessariamente com coisas de passado. Mas, especialmente, quando eu falo de imagem, a gente está falando de conservadorismo. O conservadorismo, ele sempre estará ligado ao passado. Pela sua essência, é conservar o passado. Isso está ligado diretamente a coisas como a maneira que a gente vê, que a gente percebe o conservadorismo. Nota como que o mundo que a gente valoriza o progresso como algo inerente, necessariamente melhor, é algo que a gente necessariamente valoriza. O progressismo que vem perto dele, enquanto projeto político, enquanto ideia política, e necessariamente valoriza menos o conservadorismo. O progressismo é sempre ligado à noção de um futuro, de evolução, algo que a gente valoriza intrinsecamente enquanto indivíduo. A novidade, o progresso que necessariamente é valorizado no nosso mundo comparativo. Nota como que a noção de progresso é algo que ela é vinculada completamente a ideias como conservadores, e o quanto o progresso é valorizado pelos indivíduos do nosso mundo. Isso é importante, especificamente porque a gente está falando de conservadorismo. O nosso caso, que é mais como que, imageticamente, o sentimento que essas ideias causam nessas pessoas. E vamos deixar muito claro que a gente, obviamente, está defendendo o status quo. Né? O que a gente está dizendo aqui é que uma das poucas ideias que a gente tem para valorizar o progressismo e para desvalorizar o conservadorismo, que já é muito forte, a gente tem coisas como, por exemplo, a nostalgia, que valoriza muito o conservadorismo, eles nas redes sociais, é exatamente a noção de que o progressismo ele necessariamente está ligado à evolução da humanidade, porque necessariamente vem depois e consegue construir algo diferente em torno disso. Quando o conservadorismo ele sempre é relegado, ele sempre é tratado, existe sempre um senso inerente, um sentimento quando a pessoa ouve ideias conservadoras de que elas inerentemente são isso. E por isso que esse debate é mais imagético, é sobre quais ideias elas são ligadas, elas são interpretadas como passado pelo eleitor médio e como que ele vê isso. Antes de eu continuar, vai Isa. Lucas, o mundo necessariamente oscila, e é claro que ele oscila crescendo. Você não tem como me garantir que ele vai crescer numa PA ou alguma coisa nesse sentido. Isso é frustrante para todos os indivíduos que vivem nessa narrativa. Tá, meu bem, tipo, eu sinceramente estava falando de progressão geométrica, progressão aritmética, só porque eu falei exponencialmente, tipo assim, eu tô dizendo que isso é uma obrigação, mas que as pessoas, elas veem o progresso como inerentemente bom, tipo, isso é só uma análise do que o mundo é, sabe? Tipo, não sou eu que estou inventando. As pessoas valorizam mais intrinsecamente ideias progressistas no nosso mundo. Tal como que o ganho que ele não é direto, mas ele é um ganho que ele é disperso. É como as pessoas valorizam mais enquanto ideia o progressismo, porque ele necessariamente é ligado à ideia de futuro, de evolução, de progresso, enquanto o conservadorismo perde força. Nota como que isso é das poucas barreiras que a gente tem para conter o conservadorismo que ele volta ciclicamente. Isso está ligado a algumas coisas. A gente valoriza qualquer ideal progressista mais no mundo comparativo. A gente tem um teor implícito de desvalorização do conservadorismo que ele vem em comparativo. Você não só valoriza mais, está muito mais disposto a escutar ideias progressistas, como em comparativo você está menos disposto a escutar ideias conservadoristas, certo? Ok. Dentro disso, temos de impacto. As pessoas, isso está ligado diretamente ao quê? Qual que é a melhor análise de governo aqui? É dizer que você vai estar mais vigilante no mundo de comparativo deles, que no nosso mundo você vai dormir no ponto, porque você não acha que é tão importante assim. Tá? A questão é, as pessoas elas querem solidificar essas conquistas, porque elas valorizam o progresso e desvalorizam o passado. Elas não querem regredir, porque progresso é valor. Como eu falei, progredir com a sociedade toca na identidade do indivíduo, porque todos nós nos vemos como parte de uma sociedade, de uma ação que a gente necessariamente quer que evolui, porque a gente enxerga o progresso como algo positivo. E nota com que a identidade do indivíduo, ela extrapola, ela sai dele e extrapola para o social. Ele é parte daquilo. Por mais que você queira, por mais que você se esforce, você sempre vai ser brasileiro, você vai sempre ter identidade, elementos de identidade brasileira que formam quem você é. Aquela parte inerente da sua identidade. O conceito de progresso, ele é valorizado, não só, e as pessoas acham muito mais dispostas a estarem vigilantes, porque elas valorizam pra caramba as conquistas, porque elas sentem que o seu país está evoluindo, que a sua nação está evoluindo, e com isso você está evoluindo. Você faz parte de algo grandioso que está melhorando. Isso faz parte da nossa sociedade, você faz parte de tudo isso. É isso que permite que a gente desvalorize o passado. E até um ponto, eu não vou ter que ser outro pai, tá? A questão de você conseguir reler o passado. É por desvalorizar o passado que a gente permite mudar a percepção sobre eventos passados, porque a gente vê necessariamente eles como ruins. A gente poder fazer essa releitura vem diretamente da noção de que o passado necessariamente é pior. Por isso, como, por exemplo, a ditadura, no momento que ela acabou, ela não tinha uma visão tão negativa por grande parte da população, porque eles escondiam crimes, corrupção, tinha muita coisa. E não que o afã de você atacar coisas que aconteceram no passado, e desvalorizar elas para você você construir uma noção de progresso social, ela só vem quando você tem a possibilidade e um incentivo
para estar o tempo todo jogando o passado para o status e para o espaço de algo negativo para algo que deve ser desvalorizado, certo? O que faz as pessoas que, mais do que tudo? Olha só nosso mundo que as pessoas elas querem propagar essa narrativa, porque, novamente, o progresso ele tem valor de identidade para o indivíduo, então ele quer a todo custo que o passado não se repita, porque ele vê aquilo como identidade. O progresso para ele é um valor em si que engrandece ele enquanto indivíduo, enquanto o conservadorismo, enquanto o passado necessariamente é algo que diminui ele, que torna ele pior, certo? Então é muito provável que as pessoas elas sejam vocais, compartilharem, por exemplo, com filhos, com amigos, esses valores progressistas, e que eles, ou pelo menos, mesmo que não seja progressista, anticonservadorismo, antipassado e anti-coisas vindas, como, por exemplo, falta de direitos humanos, falta de direitos das minorias. É exatamente isso. A noção de progresso ela é imbuída na identidade do indivíduo, tanto a ponto que ele vai querer defender o progresso, porque ele tem mais chance de defender o progresso, porque ele entende que ele enquanto parte do seu progresso, enquanto indivíduo, da sua parte do mundo, da sociedade. E é por isso que isso é o melhor incentivo para solidificar valores, para a gente legislar valores e para deixar eles fixos, porque as pessoas elas têm que se afundar e passar para frente, isso vai se refletir no voto, a maneira que elas influenciam as pessoas que estão ao seu redor, seus filhos, etc. Mas mais que tudo, nós temos que ser um incentivo melhor para você solidificar isso e estar vigilante, porque você estar vigilante não depende necessariamente do que os governos vão dizer, de você ter medo de perder esses direitos, sendo que o nosso lado não depende de você ter medo, porque o medo não é algo que você vai ter sempre, você não vai ficar pensando, putz, se eu perder meus direitos, então eu tenho que legislar eles e votar em políticos que defendem isso. Não, você não sofre esse sentimento todos os dias, mas a valorização do indivíduo quanto ao progresso e você entender esses valores e valorizar eles a todo custo é o que de fato faz você defender isso. Então, opinião, Paulo. Só confirma se dá para me ouvir certinho, por favor. Só vou pegar o cronômetro. Eu sou a Bianca, pelo que eu entendi, tem que se apresentar. Eu estou muito feliz com o campeonato da Calha, meu primeiro campeonato, então é especial para mim também. Mas então, só vou tomar um gole de água. Perdão se eu tossi no meio, gente, eu estou um pouco gripada. E eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Bom, mas vamos lá. Essa casa lamenta a narrativa que a passagem do tempo conduz inevitavelmente ao progresso. O Gustavo já começou a te introduzir todo o nosso caso e te demonstrar como isso é negativo para a sociedade, tanto no indivíduo quanto no contexto social, podendo afetar até mesmo o próprio progresso. Eu vou estar continuando essa análise que ele já apresentou e te mostrar por que a gente já leva esse debate logo nas primeiras falas. Vamos lá. Bem, o que é esse progresso? O líder de oposição já apresentou, mas eu quero complementar um pouquinho melhor. Ele vem de um questionamento, um problema, uma indignação. Mesmo, entenda. Apesar de, esse buraco existir, esse déficit, porque o progresso ele é uma melhora, ele é sempre visto como algo positivo, tem que existir um déficit, tem que existir um buraco que precisa ser suprido. Apesar da existência desse buraco estar contido nos dois mundos, então, porque ele não é necessariamente associado a essa narrativa, quando você coloca eles dentro de uma mesma sociedade e liga os dois e relaciona o único exclusivamente fator tempo, a superação ou a nova adequação desse problema, desse déficit, você começa a ter embates que levam a um impacto negativo sobre o próprio progresso. Imagine, você está inserido numa sociedade a qual, obviamente, ela não é perfeita e tem aspectos que necessitam de mudança ao longo do tempo. A gente tem isso prova ao longo do tempo, onde o ser humano vai evoluindo, vai se adequando cada vez mais em todos os âmbitos, social, de direito, econômico, enfim. A partir que você associa essa negativa, a narrativa de que o progresso é inevitável ao longo do tempo, você acaba associando efeitos individuais, coletivos, que acabam influenciando negativamente a população. O cidadão médio ele vai estar atribuído uma sensação de comodismo e conformismo, que vai se mostrar em impactos negativos, tanto internamente quanto expressamente. Mesa, entenda, se a passagem do tempo conduz inevitavelmente ao progresso e o tempo não para de passar, porque a gente não consegue simplesmente apertar um botão e parar o tempo, é fácil associar que o progresso é inevitável com essa narrativa. Ele acontece independente de nenhum outro fator sem ser o tempo. Então, quando você atribui isso... Pode falar teu pai, Carol. Bianca, engaja com o fato que a crença nesse progresso pelo tempo funciona como um motor para a ação social que tu está falando que não vai ocorrer. Eu vou te mostrar justamente como funciona ao contrário, como funciona uma barreira para essa mudança. Vamos lá. O cidadão ele vai estar associado, porque a gente está falando de uma narrativa, algo que é intrínseco ao ser humano, algo que está intrínseco àquela sociedade. E que vai estar na cabeça dele o tempo todo. Então, é inevitável de tu perguntar para ele, ele não vai ter essa capacidade de questionar se o progresso não vai acontecer com o tempo. Então, para ele, o progresso vai acontecer com o tempo e ponto, porque esse é o efeito da narrativa
que a gente está tendo na sociedade. E sim, eu vou concordar com tudo que a primeira oposição disse sobre o ser humano, ele quer o progresso. Ele vê o progresso como algo essencial e ele quer isso. E é justamente por isso que ele vai querer tanto esse progresso. Ele é tão apegado a esse progresso e quando ele pensar, o progresso vai vir com o tempo, eu não vou me esforçar para isso, porque ele vai vir com o tempo, é inevitável, eu vou destinar minhas forças para outra. E quando ele parar e pensar que ele não vai conseguir aquele progresso que ele almejou tanto, que ele acreditava que ia vir com esse tempo, ele vai entrar numa quebra de expectativa enorme, ele vai entrar num conformismo e comodismo, ele vai estar pensando que, nossa, isso vai acontecer, eu quero que isso aconteça, ele ainda vai querer que o progresso aconteça, mas ele não vai mover recursos para isso, ele não vai começar a se juntar, ele não vai tomar ações devidas para isso, e vai simplesmente deixar parado. Eu não estou dizendo que não vai acontecer progresso com essa narrativa. O que eu estou tentando te mostrar, Mesa, é que sem essa força motor desse cidadão, a possibilidade desse progresso de fato se realizar, esse progresso que ele imagina e ele anseia tanto, como foi caracterizado pelo líder de oposição, ele vai, com ele atribuindo simplesmente a inevitável ao tempo, a chance dele se realizar do jeito que ele espera, sem ele ter essa motivação extra, não vai acontecer, gente. É extremamente improvável que ele consiga essa realização. Perdão. E é justamente isso que vai trazer uma quebra de expectativa para ele tão grande, em que ele vai começar a duvidar de si mesmo e seus valores, porque o progresso não vem para ele, já que o progresso vem com o tempo para todos, por que para ele não está vindo? Então, internamente, ele vai sofrer efeitos negativos, por causa desse conformismo e comodismo, ao qual ele foi situado em decorrência dessa narrativa, associando o progresso inevitavelmente ao tempo. E além disso, a gente consegue ver um efeito também social, ao ponto de que toda a sociedade ela vai estar dentro dessa narrativa. A gente está falando, então, de pelo menos a maioria das pessoas. Eu posso até acreditar um pouco de, tipo, uma, duas, três pessoas ali, um pouco de pessoas não vão estar necessariamente a isso, mas é algo que vai estar regindo a sociedade como um todo. Então, provavelmente, a sociedade vai estar inserida nesse contexto. A partir do momento em que essas pessoas elas sentam nesse conformismo e comodismo e elas não começam a tomar as ações de fato para pegar e analisar, enfim, botar a mão na massa, de fato, para conseguir essas conquistas, suprir esses déficits que são os originários do progresso, da busca por progresso, na verdade, perdão, a sociedade ela vai estar estagnada. Ela não vai estar mais funcionando antigamente. Mesa, é um exemplo bem simples e bobo que você consegue parar para pensar. Antigamente, a gente pega um livro de história, por exemplo, desses de escola. A gente vê, tipo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, quantas melhores que a gente pode considerar progresso desse contexto que foi apresentado, a gente consegue ver. Olha quantos progressos, enfim, se a gente quantitar em número, foi visto naquela época. Agora pega os últimos, sei lá, 30 anos, enfim, o mesmo tempo aqui. Vê como essa quantidade desse progresso, ela não se mantém, o progresso ele não é inevitável ao longo do tempo. E é impossível você falar isso, porque o progresso ele não depende exclusivamente do tempo, ele precisa dessa superação de déficits que eu já te expliquei. Então, a quebra de expectativa, quando a pessoa é associada a isso, é inevitável. Ela simplesmente vai estar conformada com o comodismo e não vai conseguir realizar isso. E a sociedade como um todo vai sofrer efeitos negativos disso também. Porque a gente vai ter uma sociedade mais cômoda, sem tantas mudanças sociais, com problemas batendo na porta, enfim, inevitável em todos os casos, mas não vai ter essa busca por melhoras do problema. A gente não vai ter nem essa oportunidade maior, porque a gente pode até comprar que tipo tem uma oportunidade bem baixa do outro lado de tipo alguém pegar e falar de fato buscar esse progresso, mas ela é bem minimizada no caso de oposição, mas a gente não vai ter essa busca por melhores. E é justamente isso que a gente apresenta, o quanto essa narrativa é associada, principalmente, que associa o progresso ao tempo, é prejudicial, porque ela diminui as chances de fato do progresso, ela acaba interferindo no progresso de fato ao longo da sociedade, porque as pessoas vão entrar no estado de conformismo e comodismo, e até mesmo traz efeitos psicológicos individuais, tipo, as pessoas vão ter essas quebras de expectativas e vão se sentir poucos valorados, porque, como disse, o progresso é algo importante, é uma busca que a gente tem pela sociedade, e quando isso não acontecer, o efeito backlash negativo vai vir muito forte. Então, Mesa, entenda, o problema não é acreditar que o progresso acontece, mas é associar única e exclusivamente o tempo, falar que o tempo conduz inevitavelmente ao progresso, e é justamente essa associação com o tempo que acaba levando a esses efeitos e atingindo tanto individualmente quanto coletivamente o progresso. Então, vamos lá, Mesa. O que a gente mostra? Oposições até te pinta que a pessoa vai buscar o progresso. Eu te digo sim, a pessoa busca pelo progresso, mas com a narrativa ela não vai estar buscando de verdade, ela vai estar acreditando que está buscando, sendo que ela só está deixando o tempo passar. E é por isso que eu tenho muito orgulho em propor.
Gente, vocês me escutam? E me veem? Vou botar o cronômetro. Tá. Meu nome é Cecília Antunes, eu sou membro da Sociedade de Debates da UFRJ, muito orgulhosamente. Eu vou começar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Essa narrativa gera 2 paradigmas sociais muito fortes. Guardem ele na cabeça de vocês. O primeiro é que o tempo leva invariavelmente ao progresso, isso é positivo. E mais do que isso faz com que as pessoas tenham maior respeito pelo tempo conquistado, pelo progresso conquistado por ele. É isso que nós estamos disputando nesse debate, tanto o microimpacto como o macroimpacto. Apesar do que o macroimpacto é bastante mais importante, mostrando como essa narrativa alicerça a nossa sociedade como um todo. Narrativas são alicerces das sociedades. Eles direcionam a população a acreditar em standards, que fazem a manutenção dos paradigmas sociais. Essa narrativa em específico, ela tem um compromisso muito importante, porque ela direciona as pessoas a acreditarem em algo bastante bom, que as coisas sempre melhoram no final, e que o passado, ele é sempre uma perspectiva superada do futuro, e o presente, ele é só o caminho para a gente alcançar um futuro melhor. Perceba que esse debate não é sobre a sociedade progredir em abstrato, mas que o tempo tem um fator fundamental em influenciar a progressão, que ele, irresponsável a ele, gera coisas melhores, porque uma sociedade aceita as coisas melhores conforme a progressão do tempo acontece. Isso quer dizer que o progressismo do tempo, em abstrato, imagético, que é o que o Lucas prova para você, não é só o tempo pragmático. Por exemplo, o BRT na minha cidade melhorou, o ônibus está melhor, nós evoluímos em tecnologia, mas sim é um progresso abstrato, um progresso filosófico de pensamento, que acredita que as pessoas evoluem em filosofia e que todas as filosofias são superadas no fim. Isso gera 2 coisas, e 2 coisas importantes filosoficamente. A primeira delas é que as coisas estão em constante melhoria ou em evolução. Por isso essa ideia temporal da emoção. As pessoas evoluem com o tempo e a sociedade também evolui com ele. O presente será sempre pior do que o futuro poderá ser, e ele deve ser superado, esgotado, não revisto mais. Mas não que revisto mais no sentido de que a gente não olhe o passado para não aprender com os erros. Mas mais do que isso, que o passado ele não pode ser retornado, revisitado ao ponto de ser reimplementado. E aqui eu inauguro um trabalho de engajamento direto com o primeiro governo, mostrando como necessariamente a gente supera a nesse flash. Eu provo que, na verdade, o fato de que a gente acredita que o tempo progride as coisas não gera inação, uma perspectiva de inação por meio das pessoas. Na verdade, na história da sociedade, as pessoas sempre reivindicaram coisas, independente ou não dessa narrativa, e na verdade essa narrativa já está presente há muito tempo na nossa sociedade. Na verdade, ela é um grande alicerce de esperança para as pessoas que fazem as grandes revoluções. Mas mais do que isso, as pessoas não acham que elas não precisam fazer nada no meu mundo e que o mundo só vai ser um lugar melhor se elas ficarem paradas, porque na verdade elas acham que as coisas do passo, elas foram superadas ao ponto que elas não voltam mais, mas elas não foram superadas por uma entidade abstrata. O tempo não é Deus para esse mundo, mas elas têm esperança que dias melhores sempre chegam no final, porque existe uma grande capacidade de mobilização social em sempre reivindicar o progresso, em sempre reivindicar as coisas melhores, e que no fim essas pessoas sempre ganham. E é por isso que com o passar do tempo as coisas sempre progridem, porque as pessoas sempre com o tempo do tempo e com a onerosidade do tempo chegam num progresso finito no final, e é por isso que elas acreditam numa amanhã melhor. Isso inclusive ajuda as pessoas a respeitarem mais ganhos sociais conquistados em períodos ruins. É por causa dessa narrativa que, por exemplo, a gente barrera ciclos de conservadorismo de forma melhor, ou por isso que os retrocessos não perduram muito. Aqui eu não estou dizendo que eles não perduram, o Lucas já concedeu isso para vocês, mas é a noção de que assuntos foram superados e que eles devem ser mais existidos do que é evoluído. É literalmente o liberal, o progressismo, a ideia de que você evolui em pensamento e narrativa. Mas isso também não é só uma ideia, tipo, liberal progressista, é o que também está presente, por exemplo, no materialismo, a ideia de que você tem que criticar as suas ideias do passado. Isso coíbe o revisionismo, a nostalgia, o saudosismo, em grande macroimpacto. E para isso eu preciso construir um contrafactual que o primeiro governo falha em me dizer e falha em existir e que eu onero governos a ele. Um mundo em que a passagem de tempo não gera um inevitável progresso é um mundo em que a sociedade questiona impreterivelmente o presente ou o futuro. Mas eles não questionam de uma forma crítica revolucionária. Ou não, muito pelo contrário. Ele revisita o passado, mas não uma perspectiva materialista crítica, para que ele não se repita, para que ele seja revisitado e estudado, para que se interrompam ciclos, para que se não voltem nas correntes, mas sobre uma ótica desconfiada de que o passado pode ser visto ao ponto de que ele pode ser aproveitado, ao ponto que ele não era ruim e é por isso que ele pode ser aproveitado, ao ponto de que ele pode ser revisitado numa perspectiva saudosista, de que alguma coisa ali era melhor do que existe no nosso presente, e essa coisa ali pode ser agarrada por nós. Isso não é positivo, na verdade isso gera grandes problemas, porque mais do que tudo gera a maior capacidade que o conservadorismo tem e a grande vertente do conservadorismo no fim, que é que as coisas elas podem ser vinculares e que elas não vivem numa perspectiva linear de evolução, mas sim que elas podem ser revistas e reaproveitadas, e elas têm que ser conservadas no mundo numa perspectiva ótica. No mundo do contrafactual deles, onde as coisas não progridem com o tempo é responsável por a conservação
das coisas. E conservação não é positivo, porque a conservação, ela gera não só uma ótica desconfiada sobre criticar o passado, mas ela gera também uma necessidade grande de conservar o futuro o mais próximo possível para a gente fazer os seios de manutenção social. Mas, Cecília, então como a nossa sociedade evolui de forma positiva, por que ela não poderia ser melhor, feita no meu contrafactual? E aqui eu respondo para você, nem tudo que vem antes é ruim, isso é verdade, mas a nossa perspectiva de sociedade olha o presente, que é o fruto evolutivo do passado, para construir um futuro melhor. E isso é o melhor mecanismo de segurança para garantir que uma democracia seja, primeiro, respeitada, não seja necessariamente sempre revisitada ou sempre questionada, e uma democracia forte gera um alicerce de democracia que são positivos para o nosso status quo, mas, ao mesmo tempo, os direitos são terminantemente garantidos e não nos levam necessariamente ao relativismo social. Os direitos não são garantidos porque todos eles que foram conquistados são imateriais, eles não podem ser tirados de você, só podem ser aumentados. Esse é o clash do debate, e qualquer tentativa de engajamento mitigatório nasce morta nesse debate, porque essa é a métrica mais relevante com os impactos mais abrangentes. Mas, por fim, agora eu vou gastar a título de engajamento, vamos falar sobre uma perspectiva individual, e como sobre necessariamente como uma perspectiva individual nasce um microimpacto muito menos impactante que o nosso, mas ainda assim deve ser valorado e roubada para mim. Quebra de expectativa, vulnerabilidade, as pessoas não se sentem bem necessariamente em acreditarem que as coisas evoluem no final e elas não conseguem evoluir a vida delas, isso não é verdade. Mesa, essa perspectiva individual, onde as pessoas precisam acreditar que as coisas sempre melhoram no fim e que o tempo sempre leva o progresso para a vida delas. Na verdade, junta milhares de outras narrativas de que o sucesso sempre tá bom, que a sua vida ela sempre reserva o que é necessário para você, gera esperança na vida delas. Lembra que eu mecanizei para você que esperança é positivo, porque a esperança gera um sentimento engajatório nas pessoas de acreditarem que elas são melhores e reivindicarem ganhos sociais? A mesma coisa acontece em ganhos e impactos microindividuais. Mas antes disso, alguém tem pó? Rápido, Brito. O caso do segundo governo é justamente sobre como essa esperança dá voz para pessoas, torna a sociedade vulnerável, dá voz para pessoas e políticos que maltratam a sua sociedade, que se aproveitam dela e que, na verdade, não traz o futuro melhor, porque você não consegue me garantir isso. Vamos lá, meu Deus, ela vai falar de populismo, tô ficando preocupada. Isso não é verdade. A ideia de que as pessoas elas têm esperança sobre uma perspectiva de vida é muito cara e muito valorosa, porque existem milhares de outras narrativas, isso não é uma norma social, é uma narrativa, que vinculam as pessoas a se sentirem menores, menos engajadas e tudo mais. Você pode tentar fazer um caso marxista, de, meu Deus, no mundo em que as pessoas não têm esperança, elas reivindicam melhor, uma parada meio aceleracionismo capitalista, mas isso não é verdade. Na verdade, as pessoas se sentirem esperançosas, elas acreditam que as coisas podem ser melhores para a vida dela, é mais caro e mais reservado numa perspectiva individual, porque as pessoas sempre precisam acreditar que as coisas melhoram no final para si mesmas, para terem vontade, e locomotiva de vontade de acreditarem nas coisas da vida dela. É isso que dá esperança na vida delas, acreditar que tudo vai ficar bem no final, acreditar que ela sempre pode conseguir um trabalho melhor, e que as decepções da vida dela desoneram não ela, numa perspectiva de que ela é grande culpada dos problemas sociais da vida dela, mas que, na verdade, o tempo sempre resolve a coisa, desonera as pessoas de acreditarem que elas se sentem mal pelos fracassos que a vida dela comete. Esse não é um debate em que você vai conseguir provar. Se elas não pensam nisso, elas acreditam que agora o Estado ele tem que fazer a manutenção de todos os seus seios sociais, mas que elas são as grandes culpadas para elas não conseguirem evoluir. A única coisa que você vai fazer no seu mundo é me provar como as pessoas se sentem piores no seu mundo, porque elas sentem mais esperançosas sobre perspectivas que elas vão conseguir, mas ainda assim não cobram um Estado capitalista para conseguir necessariamente engajar. Dito isso, muito orgulho em propor e vencer esse debate. Oi, gente, tá dando pra ouvir, pra me ver, tudo certo? Meu nome é Clara, eu sou fundadora e presidente da Sociedade Sergipana de Debate, a primeira sociedade de debate em Sergipe. E é isso, muito orgulho em estar aqui representando a Sociedade Sergipana no debate. Eu inicio o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, a segunda posição vai trazer e inaugurar o discurso, fazendo a leitura correta da moção e mostrando a métrica real desse debate. Qual é a narrativa que, de fato, traz progresso? É essa a métrica real desse debate que tem que ser discutido. Mas perceba também, Mesa, que a partir dos nossos argumentos a gente vai mostrar como essa métrica é mais relevante não só na esfera individual, que todas as outras bancadas já falaram e já se ateram somente a isso, mas principalmente na esfera coletiva, no impacto muito maior, no impacto muito mais macro, pensando em países como nações, não só em sociedades, mas países como nações. Vamos lá. A gente traz no nosso contrafactual aqui, que seria essa comparativa sobre o quanto de energia você deposita em algo que vai dar errado e o quanto de energia você deposita em alguma coisa que vai dar certo. Eu já vou explicar mais um pouco disso, mas tenha isso em mente mesmo. Vamos lá. Primeiro, inaugurando o nosso argumento no impacto em análise individual. A gente sabe que a ordem natural das coisas são cíclicos. Ponto. É algo que a história já nos mostrou, as bancadas já compraram esse ônibus, eu não vou demorar muito tempo do meu discurso falando ainda sobre isso.
Mas a narrativa que a gente tem que ter em mente aqui perceba que quando a criança ela cresce, vai ser ensinada com essa narrativa de progresso só por causa da passagem do tempo, a vida dela ela vai acreditar que a vida dela é sempre para frente. E é uma das coisas ensinadas uma criança que vai ser uma constante evolução, que isso é muito intuitivo para ela, até porque ela vai crescendo fisicamente, ela vai se vendo como uma evolução física, vai passando pelos anos nas escolas, pelas matérias, e ensinada que o crescimento é linear, seguido por essa única e absoluta métrica da passagem do tempo. Mas essa criança, ela vai crescer e vai se deparar com dificuldades na vida dela que vão aumentando, e não precisa nem crescer tanto às vezes. Ela às vezes já se depara com dificuldades que vão começar, tipo, ela não vai bem na escola, ela não vai bem em uma matéria, ou quando ela é adulta mesmo, o tempo passa e começa realmente a aparecer as frustrações na vida dela, que seria basicamente frustrações nos seus relacionamentos, ou no mercado de emprego, e ela vai se tornar uma pessoa frustrada, a partir da mentalidade de que ela vai ter a sensação de que só ela não está conseguindo evoluir, porque todas as outras pessoas estão evoluindo, já que a métrica é a única e exclusiva dessa passagem de tempo que traz o progresso. E ela vai ter essa tendência a ficar frustrada, de estagnar. E ela vai pensar, tipo, tá, agora já era, né? Não vai dar mais para evoluir. Todo mundo tá evoluindo, menos eu, porque já passou o tempo de evoluir, já tá dando tudo errado na minha vida, e não vai ver essa sensação de recomeço na vida dela, com estagnação em momentos difíceis, quando, na verdade, essa pessoa precisa internacionalizar desde cedo que a narrativa de progresso vem por dois fatores. O primeiro, de ações, de esforço, da busca por melhora através das atitudes diárias, e a segunda por fatores externos, fatores de sorte que fogem do seu controle. Então, o que ela precisava fazer era necessariamente internacional narrativa de que ela tem um controle sobre o seu progresso, mas que, apesar de fatores externos poderem atrapalhar isso, ela também consegue ter uma força, uma resiliência de estar ali continuando a progredir, que não depende só da passagem do tempo. Antes de inaugurar o meu segundo argumento principal desse debate, pode falar, Cecília. É que você está errando a premissa. As pessoas, elas sempre acreditam que a versão delas amanhã é melhor do que a versão delas hoje, porque elas acreditam que as pequenas coisas na vida delas representam pequenas evoluções. Isso já traz uma eu já entendi. mais automática. Olha, eu vou deixar isso mais para a Isabela Brito falar, porque eu estou meio corrida com o meu discurso, eu preciso inaugurar o segundo argumento. Tá. O nosso segundo argumento é a análise macro, a visão de países como nações. E a partir disso eu vou mostrar para você mesmo a importância de revisitar a história e mostrar para você por que a música da moção foi escolhida com esse tema. Tá bom. A história demonstra que o progresso não segue uma linha reta, mas sim ciclos e avanços, retrocessos, erros e acertos, como é natural na vida. E ok, a gente já entendeu isso. Mas, quando nações acreditam que vai ser sempre algo crescente, algo evolutivo, a partir do momento em que eles caem por fatores externos, vai haver uma frustração da massa social. Elas vão se voltar contra o líder delas. Ou seja, quando a nação acredita que está em um ciclo contínuo de progresso, quando o progresso vai ser apenas único, exclusivamente, ela vai enfrentar subitamente um retrocesso devido a fatores externos, crises, enfim, a frustração social vai gerar sim a instabilidade naquela sociedade. Eu vou te mostrar qual é o perigo disso. Vamos aqui para um exemplo muito prático. O governo Lula, no começo dos anos 2000, e a crise mundial de 2002. Basicamente, durante o primeiro mandato do governo de Lula, o Brasil viveu um período de otimismo econômico, a gente estava super se desenvolvendo, com aumento da classe média, programas sociais, beleza. Mas com a crise de 2008, influenciada por fatores externos ao governo, vai interromper essa trajetória, vai causar uma frustração na sociedade. E esse descontentamento vai ser ampliado nos anos seguintes, alimentando movimentos que se voltaram contra as lideranças que já estavam instituídas e com as instituições dos governos posteriores. E é isso, por isso que a gente lamenta essa narrativa, porque traz impactos negativos para os países como um todo, não só para o indivíduo, não só como para uma coletividade menor, mas para os países como um todo. Ou seja, essa sociedade vai se frustrar e vai ter uma tendência muito forte a se revoltar. E a gente vê isso com que sociedades frustradas tornam-se mais vulneráveis e propensas à manipulação. E por isso essa moção de lamenta
realmente não gosto dessa narrativa de que traz impactos negativos para a sociedade, porque ela vai ficar mais vulnerável à manipulação de grandes oradores ou líderes carismáticos que podem explorar essa insatisfação coletiva para impor muitas das suas agendas políticas, como a gente tem aqui no Brasil com o Jair Bolsonaro, com Pablo Marçal, como a gente teve na Alemanha com Hitler, depois do Tratado de Versalhes, como tem nos Estados Unidos com Donald Trump. Toda essa narrativa num fator macro, com mais impacto social que a gente tem que analisar. E é por isso que a importância de revisitar a história, porque até mesmo como foi a música da ditadura, que foi a música da moção, a gente tende a não cometer os mesmos erros e vai que a partir do momento em que a gente quer revisitar o passado, a partir do momento em que a gente entende que é normal existir baixas e altas por fatores externos e que vai aprender com os nossos erros e com os nossos equívocos, porque o crescimento e o progresso são fatores cíclicos. E a gente ganha esse debate trazendo um caso com mais impacto, porque ele não se resume ao individual, ele vai no impacto macro, que o nosso caso é muito intuitivo, ou seja, a história já está repleta desses casos concretos e a gente consegue demonstrar e ganhar esse debate exatamente por isso. Muito orgulho em propor. Oi, gente. A minha internet tá meio ruim, então eu não vou ligar a câmera, tá? Desculpa, Kali. E provavelmente talvez trave no meio do meu discurso. Aí me avisem, por favor, que eu paro e daí eu continuo, enfim. Então, meu nome é Carol Resmini, eu sou da SDD UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e eu estou muito feliz de estar aqui, e eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, primeiro uma diferenciação básica entre nós e primeira oposição. A Cecília até traz no final do discurso dela alguns impactos em relação, por exemplo, a movimentos sociais e a questão de como isso impacta as pessoas na questão micro e interna delas, mas ela não expande isso de uma maneira correta, e é isso que a gente vai trazer no nosso discurso. Primeiro, o impacto macro de lutas de minorias sociais e depois o impacto micro. Mesa, a gente tem que pensar que essa narrativa de que o tempo, ele inevitavelmente, ele leva ao progresso, é justamente essencial para que essa luta dessas minorias, quando a gente for pensar em, por exemplo, o movimento negro, pessoas LGBT, inclusive movimentos de classe, é justamente essencial porque ele vai influenciar ações desses determinados movimentos, ações dessas pessoas, e esses movimentos, enquanto articuladores e agentes políticos, eles se programam a partir dessa narrativa, já que essa narrativa faz com que eles acreditem que o futuro ele vai ser melhor por causa desse tempo. A gente tem que pensar que o status quo é um status de ascensão da extrema-direita, em que aparentemente a gente tem a regressão de direitos, por exemplo, humanos, enfim. Só que a partir do momento que a gente tem essa narrativa e as pessoas acreditam nessa narrativa, a gente tem justamente que as pessoas acreditam que não, que com o tempo o futuro ele vai ser melhor e a gente vai ter um progresso em relação a isso. Então a gente concorda com o primeiro governo que esse progresso ele tem justamente em relação, por exemplo, um progresso econômico, de mais igualdade social, econômica, inclusive política na questão de direitos, enfim. A partir do momento que a gente tem essa narrativa de que o tempo ele leva ao progresso, a gente tem justamente uma esperança para essas pessoas. Elas acreditam que o futuro é melhor. Mas ao contrário de oposições que falam que isso causa uma inércia e uma estagnação, a gente acredita que isso é, na verdade, um motor para a ação desses movimentos e dessas minorias, justamente porque eu só vou investir o meu tempo, que muitas vezes em relação a essas pessoas é algo precioso, porque essas pessoas elas têm que ralar muito, por exemplo, trabalhando, gastando todo o seu tempo para conseguir tipo o mínimo para sobreviver. Eu só consigo investir esse meu tempo precioso a partir do momento que eu acredito que o futuro ele vai ser realmente melhor, ou seja, que a minha ação ela talvez vai realmente influenciar naquela determinada coisa, e por isso para agir é necessário que eu acredite, eu tenho aqui essa esperança. Ou seja, eu preciso acreditar que o que eu estou fazendo vale a pena e que essa luta ela é válida. Ou seja, que a luta, por exemplo, por meio de protestos, pressão social, manifestação política vale a pena. E que eu, por exemplo, tentar me candidatar para um cargo, ou enfim, ou apoiar uma determinada pessoa, vale a pena. O mecanismo que a gente usa desse motor é um mecanismo de surfar a onda. Ou seja,
Se eu acredito que a partir do momento que o tempo vai passando, eu tenho um progresso, eu acredito que esse progresso ele pode ajudar a minha causa. Ou seja, se o futuro é melhor, a gente pode se aproveitar disso e desse progresso para ficar ainda melhor, porque isso vai facilitar com que a gente conquiste determinados direitos. E é esse o mecanismo essencial que primeira oposição não traz no discurso da Cecília. A partir do momento que a gente tem esse mecanismo de surfar a onda e se aproveitar desse progresso e dessa esperança, essas minorias, esses movimentos sociais fazem essa luta acontecer. E a partir do momento que eles permanecem nessa luta, a gente tem reais mudanças que vão acontecer por meio dessa luta. E a partir disso, a gente tem conquistas sociais. Se as pessoas elas deixam de lutar, a gente justamente não tem mais a conquista de mais direitos. Quando essas pessoas elas estão ali criando um antagonismo, por exemplo, com uma classe conservadora, ou enfim, a gente tem justamente esse embate que faz com que eventualmente vão ser criados novos direitos e conquistados, e a partir disso mais igualdade e um avanço maior, por exemplo, nesses direitos humanos a partir desse progresso. Antes de continuar, apoio, Gustavo. Guilherme, mano, no nosso mundo, a narrativa da revolta, que eles não estão lidando, as pessoas necessariamente serão mais ativas no mundo político, inclusive essas minorias. Tá, já entendi, Gustavo. Na própria revolta e a nação. Gustavo, por que investir meu tempo precioso nisso? Não, eu me sinto desmotivado. Dá para me escutar? Oi. Tá, eu parei nos 4h14. Tá, beleza. 3, 2, 1. Gustavo, eu só vou investir o meu tempo precioso se eu tiver um incentivo para isso, que o futuro vai ser melhor. Se não, se eu acredito que ele não vai ser e que o tempo não leva o progresso, eu me sinto desmotivado. E aí que eu vou ficar inerte. Agora, o nosso segundo ponto sobre a questão do micro e do interno. Mas a gente tem que pensar que a gente vive em um mundo majoritariamente capitalista que depende justamente de trabalho para que as pessoas elas consigam ter o dinheiro e assim garantir o seu bem-estar. Esse mundo, ele se estabelece numa crença básica da meritocracia. Ou seja, que o meu sucesso, ele depende apenas do meu próprio esforço e do meu próprio mérito, o que é uma falácia, porque a gente sabe que isso depende de muitas outras coisas, como sorte, oportunidades que surgem, ou simplesmente da família em que você nasceu. A pessoa, ela, nesse mundo, ela tende a acreditar nisso, e quando ela vai para o mundo real, ela se frustra a partir disso, e ela fica pensando, meu Deus, nada do que eu faço adianta, eu me esforço, e isso é tudo culpa minha. Isso é totalmente culpa minha, porque eu não estou me esforçando o suficiente. Justamente o nosso argumento, então, é sobre como essa narrativa que o tempo gera progresso, eles tiram um pouco da culpa dessas pessoas, principalmente considerando minorias, que é o que trata principalmente sobre o nosso caso, que são pessoas mais fragilizadas e eles precisam dessa atenção, que é algo que a primeira oposição ele não traz. Sem essa narrativa de que o tempo leva ao progresso, eu acho que eu sou culpado, por exemplo, pela minha pobreza. Eu acho que eu sou culpado pela minha miséria e pela minha falta de sucesso. E daí, mas isso depende de outros fatores, e não só do meu mérito, do meu esforço. A partir do momento que a gente tem essa narrativa, eu acho que o tempo ele vai trazer esse progresso. Eu acho que, por exemplo, a situação econômica do meu país, ela vai melhorar. Eu acredito que existem outros fatores que vão fazer com que gere esse progresso e que podem, inclusive, influenciar a minha própria pessoa. E a partir disso, que a minha própria pessoa é influenciada pelo progresso, eu posso ter um mundo ou uma vida melhor. Então, se eu tô mal nesse exato momento, no futuro eu posso estar melhor. E eu retiro essa culpa e essa responsabilidade. Ou seja, se eu acredito que o progresso ele vem com o tempo, eu não acredito que ele vem exclusivamente com o meu esforço, porque eu sei que ele depende de outras questões, como questões econômicas, e o que vão ser avançando, e que em um futuro esse progresso vai trazer, por exemplo, uma maior igualdade econômica, enfim. Isso tira essa responsabilidade, como eu falei anteriormente, acabou o tempo para apoio. Isso tira essa culpa, e essa pessoa, a partir desse momento, ela se sente muito melhor com si mesma, ela tem uma esperança interna. A partir do momento que ela tem essa esperança, inclusive, ela tem, por exemplo, uma maior produtividade, e a gente tem, por exemplo, em pessoas mais pobres, que tem essa frustração recorrente de um mundo capitalista, que elas são muito afetadas, por exemplo, por questão de doenças mentais, e elas são pessoas que muitas vezes têm depressão, e elas chegam a uma exaustão por causa disso, mas no nosso mundo, quando a gente retira essa culpa, a gente não tem tudo isso, e a gente consegue garantir bem-estar e movimentação social, por isso eu tenho muito orgulho em me opor.
O debate eu não sei, mas os governos eu finalizo. Um momento. Já vou começar. Gente, não vou ligar a câmera. Amiga, só um segundo. Oi. Fiz alguma coisa errada, eu não sei o que eu fiz. Só um segundo que eu vou resolver aqui no meu cronômetro. Peraí. Adila, Pode fazer o que quiser. Pronto, Isa, pode ir. eu tenho uma dúvida só. Tipo, tá gravando mesmo? Porque não tem nada na tela. Tipo. Ah, entendi. Achei que você tava gravando pelo vídeo. Ok. Certo, um momento. Tá. Começar meu discurso em 3, 2, 1. Beleza, uma breve diferenciação. Primeiro, o governo traz um caso muito mais sobre como as pessoas vão ficar mais inertes e como elas não vão mais se mover, porque vai existir uma narrativa inerente que fala que vai existir um progresso mesmo que elas não façam porra nenhuma, porque é isso que a narrativa presta. A parada é que nosso caso é um pouco mais profundo do que isso. A Clara mostra pra vocês que é pior que as pessoas acreditem nessa narrativa porque elas vão se frustrar mais dentro de uma perspectiva individual. E, porém, contudo, dentro de uma perspectiva coletiva é muito pior, porque isso faz com que a sociedade agora tenha impactos na forma na qual ela na forma pela qual ela faz escolhas. A forma pela qual ela desconfia mais dos políticos, a forma pela qual elas acreditam em promessas, elas têm muito mais esperança quando você acredita dentro de uma narrativa dessa, e Cecília, necessariamente, essa esperança ela é ruim, porque essa esperança torna essa sociedade mais vulnerável. E o POI que eu fiz pro Lucas foi justamente sobre isso. Quando a gente fala de uma sociedade que funciona necessariamente de uma maneira modular, e quando a gente, dentro do caso de governo, e quando a gente fala necessariamente de uma sociedade que cresce em forma de PG, que é o caso, em forma de PA, que é o caso de oposição, a gente precisa entender que a economia tem altas e baixas, a moda vem e volta, a política, a esquerda e a direita estão se alternando no mundo inteiro e elas vão continuar se alternando por mais que você insista em falar que o mundo vai progredir. As coisas são modulares, a política café com leite na história já mostrou isso. A parada é relevante que as pessoas entendam que isso é modular. É importante que a gente ensine os nossos filhos a lidar com essa política e com esse cenário cíclico, porque ele vai se frustrar menos. O indivíduo ele vai ser muito menos frustrante, que é uma coisa que você não lida. Você acha que a esperança é uma coisa positiva. A primeira oposição acredita que a esperança é uma coisa positiva, mas mesmo essa esperança é o que vai fazer com que a pessoa se frustre extremamente. Quando um pai vira pro filho e fala, não, se você estudar, você vai passar no vestibular. Ele tá tipo, inevitavelmente acreditando que aquilo vai gerar o progresso. E quando esse filho não passar no vestibular, ele vai se frustrar, ele vai chorar, ele não vai ser capaz de levantar. Mas se o pai vira para ele e fala, olha, você vai estudar, você vai vestibular, você tem que esperar para saber o que coisa vai acontecer, você tem que ver se as coisas vão dar certo, podem não dar, e no ano seguinte você pode tentar de novo. Isso faz com que essa pessoa seja muito menos frustrada, porque ela tá muito mais alinhada com a realidade dela e com as coisas que de fato podem vir a acontecer. Dentro do caso de segundo governo, essa frustração é muito mais mitigada, porque a gente ensina as pessoas que elas precisam entender que as coisas funcionam de maneiras cíclicas, de maneiras modulares, de que nem tudo é tão certeiro assim, igual a primeira oposição insiste em tentar demonstrar. A parada é que é porque essa narrativa, ela machuca, as pessoas não entendem como elas funcionam. E aí o ponto mais importante não é só dentro de uma perspectiva individual, e eu acho que esse é o caso mais forte, é por isso que a gente ganha o debate. Também é dentro de uma perspectiva macro. Quando pessoas tendem a se frustrar porque elas acreditam no progresso inevitável, nações também vão acreditar dentro de um progresso inevitável. E o problema é que quando uma nação acredita em progresso inevitável e o político rompe com ela, ou o político faz alguma coisa que não foi legal, ou quando a gente entra em uma crise que o político não tem porra nenhuma a ver com isso, necessariamente essa pessoa vai se frustrar. Às vezes não é nem culpa daquele político que está no poder, mas aí a economia cíclica atrapalhou o momento e a posição social e a posição econômica que aquele país estava. E aquela pessoa vai se frustrar, e ela vai querer culpar alguém, e aí ela vai culpar a sociedade. Essa frustração ela é tão perigosa porque ela faz com que países de terceiro mundo eles se tornem mais vulneráveis. E aí eu estou completando o argumento da Clara. Esses países vulneráveis, ter uma sociedade frustrada, uma sociedade revoltada, uma sociedade vulnerável, é o que gera tão perigoso para a sociedade como um todo. É o que torna essa narrativa tão perigosa. Porque é por meio dessa narrativa que a gente tem políticos que crescem, tipo o Pablo Marçal, falando que ele vai trazer o progresso para a sociedade, e as pessoas vão começar a acreditar nisso. Essa frustração, acreditar em outsiders, tipo Nicolas Ferreira, Bolsonaro, Pablo Marçal, ele vem justamente de uma frustração muito individual que as pessoas têm dentro dessa narrativa de que, mas porque o progresso vai acontecer se a gente tiver a pessoa certa. Só que não vai, porque
porque isso não depende só de uma pessoa, isso depende de coisas muito macros, de coisas muito maiores, de coisas que a gente não tem controle. Per si, essa disputa de, tipo, ela perde o foco, ela reitera esses discursos de que uma nação só vai progredir quando tiver a pessoa certa naquele lugar, ou de que uma nação só vai progredir quando inevitavelmente vai progredir sem lidar com a realidade. E, sobretudo, esse tipo de discurso de inevitavelmente ao progresso não leva a revisitar o passado. O Lucas e a Cecília insistem em falar que a ditadura é ultrapassada e que o conservadorismo não existe mais. Só que existe um problema muito grande nisso, porque é mentira. É mentira porque o Trump tá voltando com políticas extremamente conservadoras em relação aos Estados Unidos. É mentira porque a China corta e volta coisas o tempo todo, porque o Brasil tende a cortar coisas e voltar o tempo todo. E essas políticas, elas vão reacontecer e elas vão reviver. E se você não tem paciência, se você não busca explicar para a sociedade, se você não mata essa narrativa de que inevitavelmente vai existir o progresso, ensina que as coisas vão ser modulares, inevitavelmente essas pessoas vão se frustrar. E inevitavelmente essas pessoas vão se revoltar. A primeira oposição pode. Tá, você tem que ligar seu caso à moção. Não é frustração por regredir barra desevoluir. O caso de você é frustração por crises econômicas e políticas que são simétricas, falta de desenvolvimento econômico, tudo isso é simétrico e não é moção. Lucas, no caso de vocês resumiram a falar que a frustração não importa, porque a frustração não é um ponto, ou a frustração ela é uma coisa que, tipo, ai, tá tudo bem, porque o iluminismo foi muito positivo para a sociedade. Eu acho que não. Eu acho que não tá tudo bem. O iluminismo foi muito positivo para a sociedade, mas antes do iluminismo veio, tipo, a Idade Média, que foi uma coisa que foi um momento ruim. Mas antes da Idade Média, vieram coisas muito positivas também. Então você precisa entender que o mundo ele é ciclo. Depois do iluminismo também foi um período de não crescimento social, e depois a gente volta para a Revolução Industrial. As coisas foram cíclicas necessariamente. Você precisa ensinar para pessoas que isso é cíclico. E, sobretudo, acreditar que isso vai ser sempre melhor, de que o futuro sempre vai ser melhor do que o passado, é mais perigoso ainda. Porque se a gente ensina para a sociedade que o futuro vai ser sempre bom, ela nunca vai ter o pé atrás e ela nunca vai se questionar sobre o que ela faz. Ela só vai fazer e acreditar naquilo que as pessoas, naquilo que os políticos, naquilo que, tipo, os grandes ofícios da vida vão falar para ela. Ela vai falar, tipo, é verdade, porque a narrativa social aqui, as pessoas, e meu pai virou para mim e falou que o futuro vai ser melhor do que o presente, mesmo que eu não pense nem um pouco sobre o futuro. No cenário de primeira oposição, falta criticidade social. E aí, agora, engajando rapidamente com o caso de segunda oposição. O caso de segunda oposição, ele é um caso muito mais voltado para as minorias. E qual que é o problema? Quando a gente fala das minorias, ele fala que exclusivamente essas minorias elas vão acreditar porque o tempo vai ser melhor. E eu até compro uma parte desse discurso, porque, de fato, eu acho que isso é um acalento muito forte para essas minorias sociais. Mas o problema é que essas minorias sociais, primeiro, Carol, o tempo vai acabar. Deputada, a frustração deixa as pessoas inertes. No nosso lado, elas querem agir para efetivar suas conquistas. A frustração não deixa as pessoas inertes, a frustração deixa as pessoas tristes, revoltadas, cansadas, exaustas do que elas estão vivendo. Vai fazer com que elas, e no cenário de vocês, essa frustração desse mundo inevitável vai fazer com que elas façam escolhas ruins, mas no nosso cenário, essa frustração, no mínimo, vai fazer com que essa pessoa questione o passado dela, retome aquele ciclo, mas engajando diretamente com o seu caso, que eu acho que é o seu melhor caso, é onde essas pessoas vulneráveis, elas vão ser mais acalentadas dentro desse cenário, e eu compro isso. O único problema é que essas pessoas vulneráveis, elas não dependem exclusivamente dessa conduta inevitável, desse progresso inevitável, porque esses grupos minoritários, eles são formados de outras questões sociais, de outras esperanças, e eles têm outras motivações, como contra a violência, como legalidade de, tipo, casamento gay, outra coisa, tipo assim, existem prioridades e não necessariamente falar sobre o progresso. Esses grupos vulneráveis, eles estão muito mais preocupados sobre como eles vão se inserir na sociedade do que como eles vão progredir na sociedade. Eu compro que a longo prazo eles vão querer progredir na sociedade, mas a curto prazo isso não é o único motivo de motivação, motivação por isso. Enfim, basicamente, é claro, a gente ganha esse debate porque a gente entende que essa narrativa ela vai ser necessariamente a forma que essa narrativa ela é lamentável justamente porque ela vai ser necessariamente a forma pela qual a sociedade vai visualizar o seu futuro. E a narrativa ela é muito melhor quando a gente entende que a vida é modular. Encerro meu discurso. Muito obrigada. Oi. Tô pelo celular, por isso que demora um pouquinho para eu conseguir abrir tudo de uma vez. Mas é isso. Agora eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Mesmo, eu vou começar engajando, depois eu continuo pro nosso caso para reforçá-lo. Essa estagnação que os governos tentam pintar aqui, ela só acontece, ela acontece no mundo real da realidade que a Carol, no mundo que a Carol caracterizou para vocês. Ela não acontece no mundo porque
existe essa desigualdade social e em toda a sociedade existe uma camada menos favorecida que precisa ficar em movimento. Não somente para se sustentar, mas também para gerar essa mão de obra para qualquer sistema. Ou seja, essa estagnação, que especialmente o primeiro governo traz, ela já não pode acontecer, porque senão ela não incluiria grande parte da sociedade que mantém a sociedade funcionando. Diante disso, eles, massa trabalhadora desvalorizada, que, querendo ou não, fica em movimento, seja para servir, seja para buscar direitos e condições melhores, ou seja, trabalho e abdicação. E aí que a gente deve sopesar e mostrar que, dada essa realidade, é muito melhor e mais importante que a narrativa exista para que essas pessoas sejam mais esperançosas ou se sintam no controle de alguma situação, pois eu acredito que... pois as pessoas acreditam que elas agora, que virão tempos melhores e um futuro melhor, mais evoluído, para que elas consigam viver melhor. É a partir desse momento em que elas não têm tempo para estudar, para fazer diversas outras coisas, que elas estão no trabalho, conseguindo fazer com que esse mundo não pare, que elas precisam desse incentivo, desse motor, que só é conseguido no cenário de segunda oposição. Mas, entrando para a diferenciação de primeira oposição, eu já trago ela para vocês, porque a primeira oposição passa tempo demais no imaginético, no abstrato, onde sim, influencia os indivíduos, mas algo muito mais palpável é o cenário concreto que a segunda oposição traz para vocês. E os indivíduos são inseridos na desigualdade social, na pobreza, e por isso que a argumentação de segunda oposição que a Carol já trouxe é adequada, porque além de mais plausível, é mais relevante, dadas as métricas desse debate, que se estabelecem em estagnação, esperança, avanços versus retrocesso, e só nós mostramos como é importante não lamentar essa narrativa, porque ela aquece os motores da esperança nos indivíduos que têm que sobreviver nessas condições que são impostas. Ou seja, se eu não sou crente de que existe um progresso no tempo e eu me sinto desmotivado pelo que eu faço, eu me sinto menos incentivado em algo que eu mais faço da vida, que normalmente dessas pessoas é trabalhar e sustentar que a máquina continue funcionando. No caso das pessoas, dessas pessoas de classe mais baixa, o trabalho e seguir trabalhando e resistir, continuar buscando por melhorias é o estopim para que esse avanço não deixe que aconteça essa estagnação ou esse retrocesso. Embora que esse retrocesso seja muito dividido nesse debate, é importante acreditar que o avanço, conseguir melhorias, conseguir um cenário melhor, é o que a gente quer. E é por isso que se a gente não tiver uma narrativa de que o progresso vem com o tempo, as pessoas elas acabam se sentindo muito mais responsabilizadas, como a Carol falou. A partir do momento que eu sei que eu carrego a culpa dessas coisas não andarem, e sim, o tempo, ele na verdade, que o tempo, na verdade, que não é devido ao tempo, sou eu acabo exigindo muito mais de mim e carregando uma culpa muito maior. A Carol já explicou isso para vocês, mas eu reforço dizendo que é muito mais importante que essas pessoas nessas camadas mais inferiores, elas não fiquem carregando essa culpa muito maior, agora que elas sabem que o tempo traz uma melhoria, traz um progresso e que elas podem esperar, como elas também são motivadas a não parar, não estagnar e para continuar se sentirem incentivadas e dentro da sociedade, não somente como mão de obra. Agora elas sabem que elas podem também esperar por um momento melhor de progresso e que também elas estão fazendo isso por um bem ou por algum tipo de evolução. Ainda seguindo sobre governos, que eles trazem ainda que existe algum defeito na política, na sociedade, que ele é ocasionado por causa de esperança de progresso. Na verdade, não é isso que acontece. As pessoas, elas dão palco e oportunidade para líderes carismáticos e pessoas que vendem um slogan porque elas têm por causa de diversos fatores, ideologias, identificações e etc. Isso é a democracia. Isso não acontece porque as pessoas agora querem progresso, até porque esse progresso para diversas ideologias pode significar algo diferente. A gente está falando aqui sobre garantir essa narrativa para a sociedade, para os indivíduos usarem como eles forem melhores. E isso serve principalmente para esse acalento que só é advinda da esperança. A frustração, que também é algo que se fala bastante aqui, ela é o fator mais real de governos. O progresso não é algo exato e único e progredir no tempo enquanto sociedade a ponto de eleger melhores políticos, ter pessoas mais capacitadas no poder e etc. Já não é responsabilidade somente de uma narrativa, e sim de diversos contextos onde essas pessoas são inseridas. Educação, possibilidade de mudança a partir de uma melhoria financeira, melhorar de vida. Essas pessoas acabam frequentando outros lugares, e esses lugares acabam fazendo com que elas tomem tenham certa linha de raciocínio. E por isso que essa frustração ela não acontece a partir do momento que muitas pessoas já têm uma vida muito, muito, muito medíocre e inferiorizada. A partir do momento que, para elas, confiar no tempo, ter uma narrativa que lhes favoreça, esperando que algo venha a melhorar,
tira esse peso das costas deles, de que eles são responsáveis por essa mudança a partir do momento que eles já não têm muita escolaridade, já não têm muita opção. Isso eu estou falando de uma grande massa trabalhadora, mas existe em outros contextos também. As pessoas acabam tomando como responsabilidade para si mesmo que elas mudem a realidade na qual outras pessoas estão insatisfeitas. Então, no contexto em que a gente tem o micro, a gente consegue preservar muito melhor que essas pessoas não carreguem esse peso, essa responsabilidade, principalmente as minorias que estão carregando com elas grande parte do motor da sociedade. A partir do momento que o motor da sociedade, minorias que trabalham na engrenagem do sistema, eu não sei se tem POI, se tiver POI, pode fazer. 3. O motor é realmente muito maior no caso de primeiro governo do que no caso de vocês. Não, na verdade, não é assim. Até porque quando a gente fala de pessoas que precisam de uma narrativa e que se agarram em uma narrativa, a gente está falando de umas pessoas que dependem disso, pessoas de uma classe inferiorizada. Nesse sentido, essas pessoas que estão numa classe inferiorizada, elas carregam a engrenagem do sistema. Nesse sentido, se elas pararem por se sentirem desincentivadas, sem motores, sem esperança, a sociedade inteira colapsa. É por isso que uma narrativa é importante para a sociedade como um todo, no sentido macro, para que elas continuem andando para frente em busca de melhorias. Isso funciona tanto no cenário onde pessoas são mais vulnerabilizadas, como no cenário onde pessoas são investidoras, etc. A busca por achar um produto melhor, achar algo que atinja melhor a sociedade, faz com que a gente continue evoluindo. E essa é a ideia que faz as pessoas buscarem inovação, etc. Mas, além disso, o incentivo à mudança da sociedade, busca por mais direitos, por mais melhorias, isso acontece também de pessoas de pessoas que acreditam no futuro melhor, num progresso advindo do tempo. Mesmo, essa esperança, ela importa, porque nem todos têm a mesma opção, têm a mesma opinião ou têm a mesma qualidade de desenvolvimento. São educados, letrados ou ativistas. Sim, pessoas que não têm tempo e precisam da narrativa para que elas consigam se confortar. E é por isso que eu tenho muito orgulho em me apoiar.